agora passar ao momento áureo da Escola Sabatina, é o estudo e o aprofundamento da lição, que tivemos a oportunidade de estudar durante a semana. E temos o privilégio e a oportunidade de podermos contar, neste momento, com um orador especial. Vamos convidar o Tiago Elker para se juntar aqui a nós. Muito bem-vindo. Foi muito boa esta oportunidade e acabou por coincidir num momento tão especial aqui na nossa igreja em Portugal. E, de facto, estamos muito contentes por tê-lo aqui connosco. Ele vem do Brasil, é licenciado em Direito Tributário, casado, tem 3 filhos e tem um programa online chamado Adventismo Vivo, que tem já um conjunto considerável de seguidores. Tem 114 mil subscritores e mais de 10 milhões de publicações. É, portanto, alguém especial. Estamos muito gratos a Deus por tê-lo aqui connosco esta manhã e desejamos evidentemente que seja, e não temos dúvidas disso, que será uma manhã muito abençoada com a sua presença. A Escola Sabatina, ou a lição da Escola Sabatina, terá sensivelmente 50 minutos, portanto os próximos 50 minutos serão do Tiago Elker. Vamos dar a oportunidade a quem quiser também intervir na lição de o poder fazer. Agradecíamos que fossem objetivos e concisos nas abordagens, para de alguma forma podermos manter aqui o ritmo, e temos hoje um programa bastante largo, e quem quiser intervir pode, por favor, levantar a sua mão e o diácono de serviço irá fazer então a circulação do microfone. Muito obrigado a todos e até já. Irmão Pedro Domingos, muito obrigado, e em seu nome eu agradeço a receptividade de todos aqui. Então vamos estudar a lição. Agradeço à Igreja de Lisboa pela oportunidade. É um imenso privilégio estarmos aqui. Fomos muito bem recebidos pela Igreja de Caldas da Rainha e aqui na recepção também já recebemos o calor da Igreja de Portugal. Que Deus possa nos acompanhar então nesses minutos. Está sendo uma alegria poder participar desse centenário. A minha família também é uma família centenária adventista. A nossa cidade, lá no Brasil, no estado do Espírito Santo, foi uma das primeiras cidades a receber a mensagem do adventismo. E há uma igreja lá no nosso distrito de 1898. Não é tão esplendorosa como essa igreja, com a fachada tão bonita, mas o adventismo tem ajudado muitas crianças, alunos, estudantes da escola sabatina. Eu agradeço muito à Igreja Adventista pela oportunidade, pelos aprendizados. Eu acho que cada adventista leva para a sua vida a formação que recebe na escola sabatina. Pois bem, estamos terminando o nosso guia de estudos, o nosso trimensário, lição número 13. Terminaremos com um grande final, depois de uma lição onde aparentemente o nosso herói é derrotado, é morto, mas foi justamente a sua derrota que nos garantiu a vitória. A lição tem o título O Senhor Ressuscitado. E a crucifixão foi um desapontamento. O que vocês acham? Estava a conversar com um amigo esta semana e ele me perguntou: por que Deus parece que prediz o fracasso? Por que Deus quer arrancar de nós as expectativas? E ele estava se referindo ao início da mensagem adventista. É como se a nossa igreja houvesse surgida de um erro. E aí eu lhe respondi: olha, é verdade, muitos críticos têm dito que o adventismo não é uma igreja correta porque ele surgiu de um erro. Agora, se nós olharmos para o cristianismo, entre aspas, também não surgiu de um erro. Não temos do que nos envergonharmos por
compreendermos apenas parte da mensagem e chegarmos em 22 de outubro de 1844. Porque os discípulos também, por uma má compreensão das profecias, pensaram que Jesus seria um rei terrestre quando Jesus foi crucificado. Eles também não compreenderam corretamente as profecias, mas desse erro Deus fez homens valorosos, assim como também a igreja adventista, de uma interpretação parcialmente incorreta, triunfou posteriormente. E eu acho bonito essa comparação. O desapontamento dos discípulos é um paralelo do nosso desapontamento em 1844. Mas assim como os discípulos triunfaram e pregaram o evangelho a todo mundo conhecido de então, o que nós devemos fazer? Triunfar, e a igreja vai triunfar e pregar o evangelho a todo mundo conhecido. Eu gostava de chamar a atenção, portanto, bem-vindo a todos, inclusive o irmão, não é? Principalmente o irmão, que o irmão resumiu a sua vida, mas a sua vida dá um grande livrão para escrever por aquilo que eu já tenho visto. Ok, tudo bem. O que é que acontece? Eu queria só focar, indo ao encontro daquilo que o irmão está a dizer, é que a Bíblia não é um livro a focar mentiras. É aquilo que acontece. É um livro com histórias selecionadas, mas tudo a falar verdade. E com essas verdades é que Deus vai nos mostrando os milagres que faz e aquilo que é para a nossa salvação. Isso é fantástico, porque mostra que não há aqui artifícios, não há aqui mentiras. Há sim o próprio Jesus, que seja a vida que nós tenhamos ou sejamos, Cristo está sempre ao nosso lado para ajudar. Obrigado. Vamos então para a pergunta de domingo. Obrigado, irmão Cavaco. Vamos para a pergunta de domingo, alegrando-se na ressurreição. Leia Marcos 15, 42. O que aconteceu nessa passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição? Vamos ali, o verso 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, Jesus morreu em uma sexta-feira. Alguns estão levantando a hipótese dele ter morrido na quarta-feira e ressuscitado ao sábado para cumprir 72 horas. E o texto que utilizam é que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas ficou no ventre da baleia. Porém, a primeiro momento, essa hipótese parece sedutora, mas quando comparamos esse texto com outros textos dos evangelhos, vemos que essa possibilidade não prospera, porque Jesus disse que ele ressuscitaria ao terceiro. Então é no terceiro. Se ele morre no dia 1, descansa no dia 2 e ressuscita no terceiro, não haverá um intervalo de 72 horas. Poderíamos delongar muito sobre esse tema, não é o nosso foco, mas aqui é dito que ele morreu no dia da preparação e já começava o sábado. José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo. E o que Pilatos fez? Pilatos concedeu o corpo ou Pilatos pediu alguma verificação? Pediu a verificação. E esse detalhe é importante, porque muitos céticos dizem que Jesus de fato não morreu. Mas o soldado foi verificar se ele estava morto. E qual foi a prova que o soldado se utilizou? Ele enfiou uma lança. Se não estava morto, morreu, né? Mas sabemos que Jesus já havia morrido. Então, José de Arimateia baixou o corpo da cruz, envolveu em um lençol e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou a pedra da entrada. E quem estava ali? Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi, para não se confundir. Muitos dizem que as mulheres encontraram o túmulo vazio porque não sabiam onde Jesus havia sido morto e foram no túmulo errado. Mas esse detalhe também elimina essa objeção. Elas estavam olhando onde Jesus foi posto. Vamos agora ver Lucas capítulo 23, uma passagem paralela.
Lucas 23, verso 42. Verso 54, perdão. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo. Essa é a informação principal aqui para a nossa pergunta de domingo. O que aconteceu nessa passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição? Porque ele ressuscita no domingo, mas em qual dia ele descansou? No sábado, está muito claro. Agora, Jesus já havia morrido, e em qual dia as mulheres que estavam vivas descansaram? Também no sábado, segundo a tradição dos anciãos, segundo a Mishnah, o Talmud, segundo qual tradição? Nenhuma, segundo os mandamentos. Então essa é a nossa informação, marque esse texto, ele é muito importante. Jesus já havia morrido e eles continuaram guardando o sábado após a morte. Agora, outro detalhe, muitas pessoas pensam em valorizar a ressurreição, e aí dizem que devemos celebrar o domingo. Por que celebrar o domingo? Porque Jesus ressuscitou. Ora, não seria melhor celebrar a ressurreição do que celebrar o dia? Porque veja só, na criação do homem, e esse é o texto mais forte na Bíblia sobre o sábado. Se alguém lhe perguntar alguma vez por que você observa o sábado, por que você considera o sábado um dia santo, você tem 10 segundos para responder. Qual texto utilizar? Gênesis 2, versos 2. Ali não havia Moisés, judeu, ali não havia sequer pecado. E é dito que, havendo o Senhor Deus, Criador, terminado toda a sua obra, descansou. E depois de descansar é dito, por isso santificou e abençoou. Então, isso foi feito antes do pecado, antes da queda, e Deus descansou. Agora, isso foi na criação. Na redenção do homem, o que o Criador faz novamente? Descansa, mas em qual dia? O único que era separado, o único que era santificado. Então não temos na Escritura nenhum liame lógico, objetivo que ligue o dia de descanso ao domingo apenas por Cristo ter ressuscitado. Porque eu poderia valorizar a sexta-feira, porque na sexta-feira, irmão Pedro, o que aconteceu? Ele morreu, né? Se é o domingo, por que não a sexta? O critério é subjetivo. O critério objetivo da Bíblia, inclusive diz mais, qual é o símbolo da ressurreição na Bíblia? Onde que está isso? Colossenses, vamos verificar, Colossenses 2:10. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet talvez não ouviram, mas aqui a congregação respondeu que o símbolo da ressurreição é o batismo. E agora vamos verificar o texto. Colossenses capítulo 2, verso 10. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido o quê? Olhem aqui como que o ministro faz. Ele sepulta a pessoa no túmulo líquido e em seguida faz o quê? Levanta a ressurreição. Morreu o velho homem, levantou uma nova criatura. Então, vamos terminar de ler o texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele, Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Alguma dúvida aqui? Alguma questão sobre o sábado? Podemos prosseguir? Vamos então para a segunda-feira. O que essas passagens têm em comum?
Nós não vamos ler as passagens, Marcos 16 e 1 Coríntios. Vamos responder? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Porque a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios. Que testemunha, né? Para a época principalmente. Ainda hoje o preconceito com um ex-endemoniado existe. Agora, depois, quem foram as demais? As outras mulheres viram anjo, foram testemunhas do túmulo vazio. E depois, quem mais viu Jesus? Os discípulos. E depois, mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Na Bíblia, quantas testemunhas eram exigidas pela lei mosaica para confirmar um fato? Irmão Francisco, 2 pessoas. A prova testemunhal tem valor perante a justiça hoje? O que vocês acham? Hoje estamos numa época com tanta tecnologia, hoje estamos em um momento em que um avião caiu um avião de passageiros no Brasil há pouco tempo, e havia várias pessoas filmando o céu. Quase tudo hoje é gravado. As pessoas possuem câmeras nas ruas, nas casas, nos celulares. Então hoje pensamos assim, eu só acredito se eu ver. Mas no direito não é assim, nunca foi assim, porque ao longo de séculos, o peso da prova testemunhal sempre foi relevante. Você tem a prova documental, papéis, documentos. Você tem a cópia pericial, um perito atesta uma realidade. Só que uma das principais provas é a testemunha. E temos aqui as mulheres, os discípulos e 500 pessoas, muito mais do que a lei mosaica exigia. Então, precisamos notar isso como evidência que Jesus ressuscitou. Do contrário, nenhum julgamento, história de Portugal, descobrimento do Brasil, nada pode ter valor, porque tudo é prova testemunhal. Tudo é prova testemunhal. E muitas pessoas dizem assim, eu acredito, vamos aqui, quais são, depois eu volto a esse ponto, quais são os principais argumentos para justificarmos a ressurreição de Cristo? Qual que é o primeiro, segundo a lição? Não ouvi? Os testemunhos. Mas aqui a lição ela apresentou uma sequência, os testemunhos vão aparecer aqui daqui a pouco. Crer que Deus é o Criador. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. Veja bem, muitas pessoas não acreditam em milagres, não acreditam no Gênesis, não acreditam na criação, não acreditam no Mar Vermelho. O que eles acreditam? Que na verdade houve uma evolução durante eras e um belo dia o homem teve consciência, né? Mas a pessoa acredita em Jesus. Existem vários teólogos de peso que eles acreditam em Jesus, oram a Jesus, mas não acreditam na criação. Tem sentido? Não acreditam no Mar Vermelho. Se Deus pôde ressuscitar a Jesus, Ele pode fazer o quê? Abrir o Mar Vermelho. O que é mais fácil? Abrir um mar ou trazer alguém morto à vida? Outro ponto. Se a pessoa acredita que Deus criou, então ela precisa aceitar que Ele pode fazer milagres. Porque quem cria a matéria do nada, pode manipular a matéria. Qual que é o segundo argumento que a lição de segunda-feira nos apresenta? Qual que é o segundo argumento? Os discípulos não roubaram o corpo. A tumba estava como? Vazia. Quem atestou que a tumba estava vazia? As mulheres, os discípulos, inclusive as autoridades judaicas. As autoridades judaicas estavam com medo dos discípulos roubarem o corpo. E por isso o que é que elas pediram? Uma guarda. Soldados que estavam acostumados
com a guerra. Soldados romanos são, na história, quando estudamos, descritos como bravos guerreiros. E ali estavam soldados. Mas, quando as mulheres chegam, não havia os soldados, a pedra havia sido rolada e a tumba estava aberta. E Caifás não conseguiu desmentir que a tumba estava aberta. Ninguém conseguiu desmentir que a tumba estava aberta e o corpo não estava lá. Então, se eles quisessem colocar a versão, os discípulos roubaram o corpo, é crível essa versão? O que foi que Pedro conseguiu fazer com os soldados lá nem eram os romanos, os soldados do templo? O máximo que Pedro fez? Pensou que ele ia cortar uma cabeça, cortou uma orelha. Coitado. Aí depois fugiram. Fugiram dos soldados do templo. Iriam enfrentar os soldados romanos? De jeito nenhum. Outro forte argumento. Depois as testemunhas que a irmã falou. E por fim, o fato de que todos eles foram mártires. Pedro, que estava com medo, se converteu e morreu como? Crucificado. Outros morreram enforcados. Outros morreram esfolados. Paulo morreu decapitado. Tiago decapitado. Todos que você ouve falar no Novo Testamento, quando lemos o livro História Eclesiástica de Irineu de Lyon, aliás, o Espelho dos Mártires traz um relato mais detalhado. Aqueles amigos de Paulo, todos foram mártires, todos, ninguém sobrou. O único que sobrou foi o apóstolo João. E mesmo assim jogaram ele numa frigideira com óleo quente. Então, uma pessoa não está disposta a morrer por uma mentira. Esse é outro argumento importante da ressurreição. Irmão Cavaco. Em termos positivistas, é extraordinário o seu positivismo e creio que nós, como cristãos, devemos-lo ter e exercê-lo em prol da fé. Mas creio que há 3 aspectos que são fundamentais aqui na ressurreição de Cristo. O primeiro foi que a própria Maria, portanto, exerceu a sua fé sobre o que acreditava em Jesus. Embora no início todos eles pensassem que ele estava morto e que não havia mais nada ali que fazer. Mas foi grande a surpresa e ainda bem para elas e para nós. Portanto, a ressurreição de Cristo representa no dia a dia, essencialmente, a existência e a nossa entrada e o nosso acesso para a fé que nos leva a vermos a Cristo já, diariamente. Amém. Com a nossa fé. Esse é o ponto essencial. O segundo ponto, que também é muito importante, foi que o próprio Cristo disse-lhe, vai e testemunha. E nós vemos que a Bíblia aqui não anda a mentir, porque a Bíblia podia dizer que o testemunho não tinha sido das mulheres, porque era logo desacreditado. Foi, mas foi das mulheres e foi daqueles que tinham fé. Esse é um aspecto fundamental. O segundo ponto, portanto, é para haver ressurreição na vida da pessoa, a pessoa tem que acreditar nesse Cristo que ressuscitou, mas também tem que testemunhar. O terceiro ponto, que não é explícito e que os nossos teólogos não falam, mas que é fundamental, é que Maria compreendeu que não podia tocar nele, primeiro, porque não acreditava em espíritos desencarnados. Segundo, porque sabia que a partir daquele momento, nós, seres humanos que estamos aqui, adventistas ou não adventistas, estamos representados por Cristo, que tem a representação de Deus e de homem. E é através dele que nós temos o Espírito e o poder para testemunharmos e estarmos com ele agora e na eternidade. Obrigado. Amém. Vamos para a terça-feira, mulheres junto ao túmulo. Como as mulheres reagiram inicialmente? Marcos 16, verso 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, aqui é dito claramente, né? No primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Deviam ser os discípulos, né? Mas ficaram lá com medo, dormindo. E olhando as mulheres, viram que a pedra já estava revolvida, pois era uma pedra muito grande.
entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Como que elas ficaram? Reagiram com surpresa e temor. Agora, há um paralelo interessante aqui nessa história. Depois que as mulheres viram aquilo, elas foram correndo contar aos discípulos o que aconteceu. Você já reparou que na queda do homem, quem foi sozinha passear pelo jardim? Hein? Eva. E Eva conversou com alguém. Com quem Eva conversou? Com a serpente, que na verdade não era uma serpente falante. Era um anjo que manipulava a serpente. E ela voltou trazendo uma notícia ao seu esposo. Qual foi a notícia? Eu comi e estou trazendo fruto para você comer. Vamos participar agora de um nível superior de existência. E caíram muito abaixo. Porém agora, as mulheres vão ao sepulcro e conversam com um anjo. E voltam para contar aos homens o que havia acontecido. Eva trouxe uma notícia de morte para Adão. As mulheres trouxeram para os discípulos uma notícia de vida. Que interessante paralelo. A lição de Marcos, durante todo o trimestre, ela enfatizou o tema do segredo do Messias. Jesus curou o leproso, não diga quem eu sou. Os demônios apareceram, cala-te. E ele, não conte ao sacerdote que fui eu que curei. Jesus velava a sua autoridade. É um estilo de narrativa. João não faz isso. Vamos ver que João no primeiro capítulo, ele já faz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nós o vimos, nós o tocamos, não é mesmo? Marcos faz o contrário, ninguém sabe quem é aquele homem, quem é aquele que até o mar e as ondas e o vento lhe obedecem, quem é esse? E agora no último capítulo, como se fosse um filme, né, uma narrativa num filme, no último momento Marcos ele abre e fala: este é o Filho de Deus, o que ressuscitou e ascendeu ao céu e concedeu poder aos discípulos. Eu vou ler um trechinho da lição. Quando chegamos ao fim do livro, o que lemos? Eles foram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com os seus seguidores pregando aquilo que antes era um segredo. Podemos avançar para quarta-feira? Vamos lá, irmão, por favor. Bom dia, igreja. Eu quero só comentar na lição. Se nós vemos na lição nos mostra muito dos problemas, muito do sofrimento ao qual Cristo passou. Se nós vemos desde o nascimento de Cristo até a sua morte na cruz, a vida dele foi um ensino para nós. Mesmo no seu sofrimento, lá nós tiramos ensino. Mesmo no seu silêncio, lá também nós tiramos ensino. E Jesus suportou tudo por amor a nós. E se nós vemos hoje, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para nós regozijar a ressurreição de Cristo. Porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou. E se nós olharmos para a lição de Jesus apareceu para a Maria Madalena, foi a primeira que ele apareceu. E se nós também vimos na lição também, quando Jesus fez cura, que o irmão falou muito bem, o leproso disse para não poder contar ninguém. O de Gago e tudo disse para não contar ninguém. E a filha de Jairo, ele também disse para não contar ninguém. E mesmo os discípulos também disse para não contar ninguém que ele é Messias. Mas nós vimos, ele foi para uma mulher, ele falou que ele é Messias, a mulher samaritana. Ele falou que ele é Messias. Então Jesus faz segundo do acordo de cada pessoa. Porque nós podemos dizer muito, Jesus podia aparecer para Pedro, João, que é um dos líderes, mas ele apareceu para Maria Madalena. Então, cada pessoa tem o seu papel especial. Então, nós aqui somos especiais. O que a lição quer no seu todo para nos falar hoje? É para que nós também levemos essa mensagem de Cristo ressuscitado. Amém. Levarmos a mensagem do Cristo ressuscitado.
Vamos passar pela parte de quarta-feira. Aparecendo a Maria e a outros. O que o texto de Marcos 16 acrescenta à história da ressurreição? Vamos ler Marcos 16, 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pouca fé dos apóstolos. Vocês sabem que o preconceito no passado com algumas classes sociais era grande. Até mesmo no direito brasileiro há alguns séculos, e acredito que no português fosse a mesma coisa, algumas pessoas tinham um valor menor na prova testemunhal. Bêbados, prostitutas, homens escravos, né? Depois, se fosse uma mulher, o peso testemunhal era menor. Se fosse um homem livre, pai de família, rico, estudado, o peso do depoimento daquela pessoa era maior. Se os apóstolos desejassem escrever um livro manipulando o que aconteceu, eles jamais registrariam que as primeiras testemunhas foram quem? Mulheres, que na época não possuíam uma reputação para serem testemunhas confiáveis. Então, o fato de registrarem algo que não parece dar credibilidade à história é justamente o que mostramos que a história aconteceu. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai a pescar, e lá no Brasil existe a famosa história do pescador, e o pescador disse que não sabe o que aconteceu, estava no meu barquinho, de repente uma baleia azul de todo aquele tamanho mordeu a isca do meu anzol, e eu puxei no barquinho, e eu lutei, pelejei com aquela baleia, e você acha que a história é o quê? Muito exagerada. Então, se chegássemos nos evangelhos e víssemos uma história toda certinha, exagerada, poderíamos suspeitar, isso aqui está muito penteado, está muito perfumado, talvez não foi assim. Então o ponto aqui de quarta-feira é exatamente esse. Eu gostaria de ler aqui um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, que fala sobre a ressurreição. Eu gostaria que os irmãos meditassem nos detalhes apresentados, como se fosse um belo filme, como se você estivesse lá, por detrás de uma pedra, testemunhando tudo o que aconteceu. Lentamente, passara a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto o selo romano, a guarda de sentinela. Vigias invisíveis ali estavam também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Essa perspectiva espiritual nós não imaginamos. Que a história está na perspectiva dos soldados, de Pilatos, de José de Arimateia, das mulheres, mas havia grupos de anjos bons e grupos de anjos rebeldes nos bastidores daquela história. Vai ressuscitar? Não vai. Vai sair? Não vai. Vai sair? Vai. Não, não deixo. E eles estavam para aprisionar Cristo para sempre na sepultura. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, Satanás, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou. Mateus 28, verso 2. Vestido com a armadura de Deus, deixou este anjo as cortes celestiais. Acompanhe o anjo voando pelo universo, passando pelas estrelas, se aproximando do sol, cruzando próximo à lua, avistando a terra, o Oriente Médio, ele vem com toda a velocidade.
o seu aspecto, os brilhantes raios, deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas viram esse anjo. Com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mateus 28:3. Onde está, sacerdotes e príncipes, o poder de vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora como cativos, aprisionados, sem espada e nem lança. O rosto que contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Este anjo fora aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação, fogem as hostes das trevas, e enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara à terra. Ele dá um tapa na pedra, e a pedra com ímpeto é lançada para o lado. Isso não é um filme, não é uma história da Marvel, é a realidade, é o sobrenatural, é o que existe. Os soldados o veem removendo a pedra como se fora um seixo, e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro, e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Que cena magnífica, que coisa gloriosa! Ao ressurgir Jesus em majestade e glória, a hoste angélica que o acompanhara desde o céu, os seus soldados fiéis, se prostram em adoração perante o Redentor, saudando-o com hinos de louvor. Como eu gostaria de estar lá. Eu já parto para o encerramento. Nosso tempo é curto. Temos aqui a parte de quinta-feira. Jesus foi visto por muitas pessoas durante 40 dias. E numa manhã de sábado, bem cedinho, ele deixa Jerusalém e ele segue até o Monte das Oliveiras. Os discípulos pressentem que o tempo de Cristo na terra estava se findando. O coração começa a apertar. Jesus lhes dá algumas palavras e de repente, imagino eu, um vento começa a soprar. As roupas de Cristo se tornam leves, os seus pés começam a flutuar e ele sobe no meio entre os 12 discípulos que se sentem órfãos, que se sentem que estão ficando sozinhos. E o que Jesus diz? Eu não vos deixarei órfãos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu completo aqui o que Jesus os ordenou em Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem até for batizado, mas não crer, será condenado. O importante é crer. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E Jesus ia subindo e eles falando: Ele está nos deixando. As lágrimas caíam na face dos apóstolos. E eis que Jesus encerra com as palavras: Eis que estou convosco todos os dias, para sempre, até a consumação dos séculos. O que essa história nos ensina?
que devemos pregar a ressurreição como a maior de todas as esperanças. Este mundo não tem sentido. O evolucionismo deixa a vida completamente inútil. Qual é o propósito de uma vida que o túmulo é o fim, acabou? Por que vivo eu? Por que respeito essas regras? Por que faço o que faço? A ressurreição e a vida eterna é o que dão sentido à vida. É o que acabam com esse niilismo, com essas filosofias, com esse ceticismo. E nós precisamos divulgar às pessoas que ainda que elas morrem, elas não devem se entristecer. Pois Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito em breve, este mundo entrará numa convulsão terrível. Os direitos e garantias fundamentais no Ocidente estão desaparecendo. A liberdade está sendo atacada. Este movimento é irreversível. Em breve, tudo o que está predito no livro de Apocalipse se cumprirá. Mas também se cumprirá a volta de Jesus. Quando Ele estiver vindo sobre as nuvens do céu, se nós estivermos vivos, nós abriremos braços e exclamaremos: este é o nosso Deus a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Mas talvez eu estou falando aqui para pessoas com 80, 90 anos de idade. Talvez há alguém aqui com alguma doença terminal, desenganado pelos médicos, ou alguém que nos assiste pela internet. Eu quero dizer algo para você: não tenha medo da morte. Tenha medo do pecado. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim. Quando Ele vier sobre as nuvens do céu, Ele ordenará que os seus anjos ajuntem os fiéis por toda a superfície da terra. E como Jesus tinha um anjo que anunciou o seu nascimento e o chamou à ressurreição, assim também cada um de nós, você tem um anjo que o acompanha desde que você nasceu no hospital. Um anjo que registrou a sua infância, esteve com você durante os perigos da juventude, acompanhou você em seu casamento, o protegeu na idade adulta e registrou o lugar do seu sepulcro. Esse anjo descerá do céu com tanta alegria. Ele pegará aquela lápide e moverá a pedra, e com socos ele quebrará o caixão, abrirá a sepultura, dirá o seu nome: Filho de Deus, teu pai te chama, saí para fora, levantai-vos do pó da terra. Aquele anjo dará a mão a você, ele orará nos seus olhos. Que alegria! Que alegria a ressurreição. Ele lhe dirá: seja bem-vindo à vida eterna. Eu sou. E ele dirá o seu nome. Você: e eu sou, não, eu já o conheço. Venha comigo. E nós, no abrir e piscar de olhos que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados com aquele que proclamará em alta voz pela superfície da terra. Vamos repetir todos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que possamos dedicar a nossa vida para anunciar não apenas a morte de Cristo, não apenas o repouso no sábado, mas também a sua gloriosa ressurreição, símbolo, primícias da nossa ressurreição. Que Deus os abençoe. Queremos agradecer muito ao irmão Tiago Elker a oportunidade de termos esta lição extraordinária, resumida de uma forma espetacular, e que nos levou seguramente a antever aquilo que poderá ser a segunda vinda de Jesus. Seguramente que todos nós ficámos emocionados com estas palavras e não temos dúvidas que foram inspiradas por Deus. Que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua família, e gostava que todos se manifestassem relativamente àquilo que poderá ser a nossa satisfação e o nosso agrado pela presença do irmão Tiago Elker, colocando a sua mão em cima. Muito obrigado, que Deus o abençoe e abençoe também a sua igreja, os nossos votos da Escola Sabatina e toda a Igreja Central de Lisboa. Obrigado. Vocês vão no nosso coração. Vou levar o abraço de vocês ao Brasil.
Bom sábado a todos. A Deus seja a glória. Queremos cumprimentar cada irmão, cada irmã, em nome da administração da nossa União Portuguesa, do pastor Júlio Carlos Santos, o nosso secretário executivo, e também do Dr. Daniel Simões, o nosso tesoureiro. Cumprimentamos a cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada pastor nas nossas igrejas no nosso país. Queremos também deixar um cumprimento especial aos convidados que temos esta manhã, os nossos departamentais, serviços, diretores da região, departamental da nossa divisão também. Cumprimentamos também os pastores presidentes, em representação das suas administrações anteriores também, que o Senhor possa realmente abençoar cada um de nós neste dia especial de comemoração dos 120 anos da presença adventista em Portugal. Hoje temos também um convidado muito especial, temos o pastor Mário Brito. O pastor Mário Brito é bem conhecido, creio, de todos nós. Ele iniciou o seu ministério aqui na Igreja Central, como estagiário, aqui na Igreja Central, e passou por várias igrejas também no nosso país, sendo também presidente da nossa União, aqui em Portugal. Neste momento o pastor Mário Brito é o presidente da divisão intereuropeia. Ele é o servo do Senhor que irá transmitir a palavra do céu para cada um de nós nesta manhã. Vou dar então, sem mais demoras, a palavra ao pastor Mário Brito. Bom sábado a todos. É verdadeiramente uma alegria poder estar aqui com os irmãos para comemorarmos os 120 anos da chegada do primeiro casal missionário adventista do sétimo dia aqui a Lisboa. Como já foi dito esta manhã, esse jovem casal saiu de Nova Iorque com destino à Espanha, via Inglaterra. E chegados à Inglaterra receberam um telegrama a dizer que não deviam ir para a Espanha, mas sim vir para Portugal, para Lisboa. Alguns dias depois, embarcam e zarpam para o Porto de Lisboa. Chegam ao Porto de Lisboa, ninguém está à sua espera. Uma língua estranha, tentam entender aquilo que as pessoas dizem, uma cultura estranha, e pensam que a primeira coisa que tinham que fazer era encontrar uma casa para onde ir. Procuram a casa, encontram-na, e também ouvimos esta manhã na apresentação, não têm dinheiro para pagar a fiança, se podemos dizer, 6 meses, imaginem. Eu não sei se era assim para toda a gente naquele tempo, mas era um desafio. E eles agora vão ter de fazer o que podem para subsistir, e ouvimos, não vamos entrar mais nesses detalhes. Nós podemos perguntar-nos o que é que move as pessoas a tomarem decisão de seguir para um país que não conhecem, de seguir para um lugar que é completamente desconhecido, e podemos ver que não foram só os Rentrovo que fizeram uma aventura semelhante. Vários missionários saíram dos Estados Unidos com destino à Europa. O primeiro foi Andrews, 30 anos antes. Eles tinham chegado aqui à Europa, foram para a Suíça, 1874. Também chegam a uma cultura diferente, têm que aprender as línguas, o que não foi fácil para eles. E vemos que também vieram movidos pelo Espírito, porque sabiam que tinham uma mensagem importante, uma missão urgente a ser cumprida. É interessante ver que esses missionários que vieram, com muito custo, foram disseminando a mensagem, e nas primeiras décadas do século XX é Portugal que começa a enviar missionários para a África. Este ano foi os 100 anos do início da mensagem adventista a ser pregada em Angola. Tive a oportunidade de estar ali com os irmãos angolanos
e evocava-se esses princípios difíceis de pessoas também que deixaram tudo e foram para uma África que não tinha as estradas que tem hoje, com malária e muitas outras doenças desconhecidas dos europeus. E muitos foram ali sepultados, mas foram para levar a mensagem do Advento. O que é que fez com que essas pessoas tivessem tomado essa decisão de ir contra ventos e marés para responder ao chamado de ir e levar o Evangelho a todo o mundo? Esta é a questão que devemos pôr-nos. Será que Deus hoje também espera que preguemos essa mesma mensagem com a mesma determinação? Eu creio que todos nós, como adventistas do sétimo dia, devíamos inspirar-nos da história desses missionários que deixaram tudo, família, casa, bens, para irem para uma terra que não conheciam, como Abraão. Abraão, pela fé, deixou Ur dos Caldeus, que era uma civilização bastante mais desenvolvida do que a zona onde está Israel hoje em dia. E eles vieram. E quando chegam ali não há nada. E depois de chegar, têm que ir para o Egito porque não chovia. Deus chama um missionário e chega e não há comida. E tem que ir para o Egito. Será que ainda hoje há lugar à missão? Será que ainda hoje Deus espera que respondamos ao convite que Ele nos faz para nos envolvermos na missão? Será que a mensagem adventista ainda tem sentido? Muitas pessoas diziam, ou dizem, há 180 anos os adventistas pregaram que Jesus ia voltar, em 1844. E, aliás, vai-se celebrar, ou está-se a celebrar este ano, em Andrews e na Conferência Geral, vai-se fazer uma celebração em relação a isso. Mas Jesus não veio. Será que nos enganamos? Será que ainda tem sentido pregarmos? Não nos vamos enganar outra vez? Todos esses missionários que ao longo dessas décadas foram para o mundo inteiro, não será que estão enganados? Corre tudo bem no mundo. Será que ainda há espaço e lugar para se pregar a mensagem do Advento? Será que essa mensagem pode motivar as pessoas? Pode suscitar vocações? Pode também fazer com que jovens do nosso tempo respondam a esses chamados? Outro dia estava a discutir com os presidentes das uniões alemãs em relação à falta de vocações na Europa. E eles diziam-nos que essas faltas de vocação são transversais a todas as igrejas. Eles falavam do contexto alemão. Sabem que na Alemanha, cada ano, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, quando eu falo evangélicas, protestantismo em geral, igrejas estabelecidas, perdem entre 200 a 300 mil membros por ano. Eles são as pessoas das estatísticas. E, aliás, as pessoas, quando deixam de frequentar a igreja, escrevem e dizem para tirar o nome deles. Aqueles que escrevem a dizer que não querem ir à igreja. Imaginem o que é que isto significa. 500 mil de pessoas por ano a deixar as igrejas. Não querem ir às igrejas. Não há jovens que venham para as escolas. Tübingen, todos conhecem essa famosa escola de teologia. Este ano tinham 8 alunos de teologia, meus irmãos. Dizemos, como é possível? Quem quer ser pastor? Quem quer ser missionário? E em muitas das nossas escolas de teologia vemos a mesma coisa. Há uma diminuição de alunos. Não digo em todas, graças a Deus, mas algumas. E questionamos, será que necessitamos de seminários? Será que ainda temos que enviar missionários? Eu estou convencido que sim, meus irmãos. Mais do que nunca estou convencido que é o tempo de reavivar a chama de pregar o Evangelho, de comunicar a mensagem das boas novas,
Vivemos num mundo confrontado com problemas enormes, enormes, meus irmãos. Se quiserem saber o sofrimento que vai no coração das pessoas, vão à internet e pesquisem qual é o aumento de consumo de drogas psicotrópicas para problemas de ordem mental, depressões, ansiedade, e poderíamos continuar por aí fora. Em todo o mundo há um aumento exponencial das drogas lícitas. Perdão? Eu não sei se estou a funcionar com este ou com este. Não me posso entusiasmar demasiado. Eu digo das drogas lícitas e as ilícitas. Sabem que na Suíça, por exemplo, eles analisam a água dos esgotos de todas as cidades e sabem quantas pessoas, em média, consomem diferentes tipos de drogas. E posso dizer-vos que o número de pessoas a consumirem drogas é bastante elevado. E é uma praga. As pessoas fogem da realidade. Há uma organização que é o Exit, na Suíça, muito polémica. Muitas pessoas aí vão para terminar os seus dias. Não podem viver mais, cansados de viver neste mundo. E pagam, não é de graça. E em muitos países pratica-se a eutanásia, que é que faz com que as pessoas estejam tão desesperadas, que a vida já não tenha sentido para essas pessoas, meus irmãos. E dói-me o coração pensar nisso. Ontem de manhã, logo cedo, apanhei o comboio para vir de Berna para Geneve. Em frente a mim estava sentada uma jovem senhora. Eu estava a ler a mensagem que via na face daquela senhora. Deu-me pena. Ela devia ter qualquer problema que a torturava. Claro, não posso chegar, nesses países muito menos, de falar, mas tinha desejo de dizer qualquer coisa, de perguntar o que é que se passa, qual é o teu sofrimento, e de falar-lhe de Jesus. E quantas vezes observo isso no dia a dia, as pessoas trazem as cargas que se refletem nas suas caras, vemos claramente como as pessoas sofrem. E quem é que está para ter uma palavra de apoio, de encorajamento? Vimos o que se passou com a pandemia, as pessoas tinham medo de morrer, pânico. Aqueles que estão em Cristo estão preparados para partir a qualquer momento, estão preparados. O mundo necessita mais do que nunca ouvir a mensagem das boas novas do regresso de Jesus, meus irmãos. O mundo necessita urgentemente. E acreditem, não é ser alarmista, que eu sou muito otimista. E vou pregar o Evangelho com o mesmo otimismo, mesmo que me digam que Jesus só vem daqui a 100 anos. Acreditem que vou fazê-lo. Porque para mim é uma honra participar dessa tarefa de construir o reino de Deus no coração das pessoas. De poder estabelecer o reino já agora no coração das pessoas. Os cidadãos do reino que estão em várias igrejas necessitam de se encontrar, necessitam que alguém lhes apela que venham e que se unam para pregar essa mensagem de boas novas, de esperança, de certeza da salvação. Aquele que está em Cristo não morre, tem a certeza da vida eterna. Aquele que aceitou a Cristo tem a vida eterna. Podemos perguntar, e então o que é que se passa com a demora? Eu vou tomar um bocadinho de tempo, porque isto é uma questão que me parece que é vital para que entendamos que a demora não é que Deus se enganou. A demora não é porque os nossos pioneiros adventistas ou aqueles que participaram no grande movimento do Advento, no meados do século XIX, que não estavam enganados. Deus efetivamente chamou-os. Deus queria que aquela mensagem fosse pregada. E podem dizer, afinal, mas não aconteceu nada. Eu vou brevemente chamar a vossa atenção para a profecia. Se nós queremos entender a profecia, precisamos de entender os livros do Antigo Testamento. Tanto o Pentateuco como a mensagem dos profetas.
Vou-vos convidar a ler um bocadinho, vamos a Deuteronômio. Sabem que em Deuteronômio temos ali um resumo do pacto que Deus faz com o seu povo, capítulo 28. Reparem, quando o povo chega à terra de Canaã, Deus vai estabelecer o pacto com eles. Não vamos entrar nos detalhes. Eles recebem os 10 mandamentos. Agora Moisés vai morrer, ele sabe que vai morrer, vai partir. Capítulo 28, as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Depois fala-nos no versículo 15 dos castigos, eu diria das advertências da desobediência, ou os castigos, se quisermos. Depois, capítulo 29 vai falar do novo pacto com o povo e as misericórdias de Deus para com os que se arrependem. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque seria longo. Quando Deus faz o pacto com o povo de Israel, Ele diz: se obedeceres, tudo vai funcionar bem. Se não obedeceres, há as consequências. Mas as consequências não têm como primeiro objetivo destruir o povo. São sinais de advertência. Lembro-me de um tio que comprou um carro, disseram: olha, não é preciso pôr água no radiador. Ele estava na autoestrada e acendeu a luz vermelha. Ele disse: não deve ser qualquer problema com a luz, porque não é preciso água. Ele não parou para ver se era preciso mesmo pôr água no carro. Insistiu e o carro novo gripou, porque acenderam as luzes todas, amarelas, vermelho, e ele continuou. Deus também faz com que as luzes do nosso tabuleiro de bordo se acendam. Sempre antes de uma crise, meus irmãos, há luzes de advertência no tabuleiro de bordo a dizer: atenção, há qualquer coisa que não funciona bem. Vejam com as crises de Israel, no tempo dos juízes. O povo se afastava de Deus, e o que é que vinha? Vinham os inimigos, sofriam as consequências, arrependiam-se e tinham paz. E de novo, o ciclo é sempre a mesma coisa. Quando chega às monarquias, a mesma coisa. O povo se afasta de Deus, o que é que acontece? Vêm os inimigos, derrotam-nos, vergonha, e tornam outra vez a Deus, e de novo, prosperidade, depois afastam-se, têm os problemas. Mas o interessante é que vem que na Bíblia o mal volta ciclicamente. Mas cada nova infecção com o vírus do mal, estamos pior. Aliás, com as doenças crónicas é assim. E depois vai sendo cada vez mais cíclico, ciclos mais curtos e mais intensos. Com o Reino do Norte, o que é que acontece? O povo se afasta de Deus, vêm os profetas que pregam para o Reino do Norte. Não vou dizer os nomes, vocês conhecem-nos. Isaías e outros, dizem: se não se arrependerem, vão vir os castigos de Deus. E ali está. Continuam, não querem se arrepender, não querem voltar para Deus. 722, vem o rei da Síria, Senaqueribe, e o que acontece? A maior parte são mortos, levados escravos, deportados completamente. As 10 tribos são quase completamente eliminadas. Alguns que tinham ido para Judá escaparam, mas a partir dali perdeu-se o traço das 10 tribos do norte. Destruição, desaparecimento do Reino do Norte. Judá ainda seguia fiel a Deus, mas também a tentação do Egito, vão seguindo o Egito. E Deus envia o profeta Jeremias, Deus envia Ezequias, e vão falando e vão dizendo: venham, regressem para Deus. Daniel, todos a apelarem. E o povo, teimosamente, Nabucodonosor vem 3 vezes. Da última vez, decidem que, quando eu digo Nabucodonosor, umas vezes pessoalmente ou mandando o seu exército, da última vez, destroem o templo e a cidade. E mesmo assim ficou um governador. E eles, na sua rebeldia, vão e matam esse governador e perseguem aqueles que ainda estavam ali, depois de toda a destruição. É claro que 70 anos de cativeiro, desapareceram dali daquela zona, vão para o cativeiro, voltam ao fim dos 70 anos. Ao fim desses 70 anos estabelece-se Israel de novo. Só para irmos um bocadinho mais rápido, vem o próprio Filho de Deus
pregar à nação de Israel. E o povo rejeita. Há um punhado que aceita, de onde vai nascer a Igreja Cristã, um resto de pessoas fiéis. Mas mesmo depois da morte de Cristo, Deus ainda dá mais 3 anos e meio ao povo de Israel para que se arrependam, que voltem para Ele. Mesmo depois de todos os milagres do Pentecostes, de todas as grandes coisas que aconteceram ali em Jerusalém, rejeitam. E com a morte de Estevão, definitivamente o povo de Israel, se lerem a linguagem que aparece ali em Atos dos Apóstolos, é uma linguagem de pacto, que se rompe. Deus rompe o pacto. E ainda lhes dá mais uma oportunidade. Mas não querem ouvir. No ano 70, o que acontece? Vêm os romanos, dizem, olha, submetam-se, não fazemos nada à cidade. Flávio José faz todos os apelos e mais alguns. Não ouvem. É o fim de Jerusalém porque se rebelam contra Deus, não querem saber de Deus, querem seguir os caminhos do mundo. O que é que Deus pode fazer mais? Cristianismo, podíamos falar do cristianismo. A mesma coisa. Começa o cristianismo em uma igreja fervorosa, Éfeso, de Apocalipse, mas depois perdem o primeiro amor. Vêm as filosofias estranhas, o povo se afasta de Deus, vêm as dificuldades, as perseguições. E assim vamos andando. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, porque sabem que nós interpretamos a Bíblia, o nosso sistema de entendimento, e que é bíblico, não somos só nós adventistas, quando lemos as profecias apocalípticas, e ali é que está o engenho do Espírito Santo, apresenta uma situação factual daquela época, porque o Apocalipse tem essa estrutura, está-nos a falar do que acontece naquele momento de perseguição. João está a falar disso, quando ele escreve o Apocalipse, ele mesmo está no exílio, aponta para o futuro, mas também temos uma leitura histórica, que se desenvolve ao longo da história, meus irmãos. Só podemos saber em que fase estamos do cumprimento final, ou a quanto estamos do cumprimento, do estabelecimento do reino de Deus, lendo as profecias apocalípticas. Porque tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse mostram-nos que há profecias que se vão cumprindo ao longo da história. Mas vou dizer isto que é importante e que também já sabem seguramente. Quando nós vemos a destruição de Jerusalém descrita na Bíblia, e leiam bem os Evangelhos, vão ver, tanto fala da destruição de Jerusalém no ano 70, como está a apontar para o fim do mundo, quando Jesus voltar. Ou seja, a destruição de Jerusalém é um evento que é típico, é real, histórico. Aquilo que aconteceu em Jerusalém vai acontecer no fim do mundo. O mundo vai ser destruído pelas mesmas causas, porque Jerusalém foi destruída. É como se tivermos uma sopa, uma grande panela, tiramos uma concha, não temos toda a sopa ali, mas sabemos se é sopa de feijão, se é de abóbora, se é de tomate, ou o que seja. Porque temos a essência. Ou seja, aqueles eventos são essencialmente idênticos. O processo de rebelião contra Deus é idêntico. Aquilo que os profetas escrevem, todos esses fins que nós falamos, quando há o dilúvio, há um fim. Deus prega através de Noé. Deus está a dizer à sociedade do tempo de Noé que vai ser destruída a sociedade. E o povo não quer ouvir. O dilúvio é um tipo do que vai acontecer no fim do mundo. Agora Pedro diz, não com água, mas com fogo. E Pedro mesmo diz, olha, reparem, 1000 anos para Deus não é nada. Já imaginaram se no tempo de Dom Afonso Henriques as pessoas ainda vivessem 1000 anos como viveu Adão? Quantos reis teríamos tido em Portugal? Até agora. 7 reis no máximo. Se cada um durasse 900 e tal anos, já viram, seriam 6 gerações. É porque nós vivemos pouco, é porque o tempo passa tão rapidamente.
Eu posso dizer-vos que a mesma coisa se passa comigo. Eu ainda penso que tenho 18 anos, mas vou ao espelho e sei que não os tenho. Já se passou tanto tempo. Não se passou tanto tempo, isto foi curto, porque é curto, a noção que temos é mesmo que foi curto. Isto passa, meus irmãos. Eu há dias estava a ver uma fotografia da minha bisavó com a minha avó paterna. A minha avó paterna devia ter 4, 5 anos, estava a ver ali as fotografias e a minha bisavó, imaginem, a minha avó nasceu em 1886. A minha bisavó, imagino que terá nascido 20 ou 30 anos antes. E já se passou esse tempo. É verdade, já se passou, como se fosse ontem. E vai passar para Deus em um instante. E quando vemos a profecia na perspectiva divina e na perspectiva da misericórdia divina. Vejam quando leem o livro de Ezequiel. Jerusalém vai ser destruída. Deus sai do templo, fica aquela nuvem ali à volta do templo e não quer abandonar Jerusalém. É aquele Deus que ainda quer ficar e que está e que tem pena de deixar o povo, porque Ele sabe que deixando o povo vem a destruição. E está ali à volta. Mas finalmente parte, porque as pessoas rejeitam-no. Meus irmãos, é o mesmo movimento. Vejamos quando os adventistas começam a pregar o advento do Senhor. É uma mensagem de arrependimento e de conversão. Tanto a América como a Europa necessitavam de ouvir essa mensagem de arrependimento, de voltar ao Senhor. Quando rejeitamos a mensagem, o que é que acontece? Guerra. Guerra civil na América. Não tarda muito. No princípio, já no final do século XIX, várias guerras na Europa. Primeira Guerra Mundial, com todas as consequências. As pessoas voltam uma vez para trás, mas não se convertem completamente. As coisas melhoram, voltam tudo ao mesmo. Segunda Guerra Mundial. E acreditam que a Terceira Guerra Mundial não se está a preparar, meus irmãos? Procurem investigar, vão ver quanto é que as nações hoje estão a investir em armamento. Todas as grandes potências, as outras por arrastamento, e parte do dinheiro que falta para a educação e para a saúde, está a fugir para ali. Até a Suíça, que é um país neutro, meus irmãos. Posso dizer-vos o quanto aumentou o orçamento para o exército na Suíça. Posso dizer-vos que ouço as notícias. E as pessoas que dizem, então, um país neutro, porquê é que está a pôr dinheiro? É porque eles acreditam que a guerra é possível, meus irmãos. Toda a gente sabe que há uma guerra em preparação. E é claro que se houver uma guerra, não fica ninguém para contar como é que foi. Ou aqueles que ficarem, acabam por morrer. Há vários autores. Se calhar não vou mencionar nomes agora, senão vão começar a procurar no Google. Mas vários autores que não são crentes e que acreditam que o mundo corre riscos de desaparecer. É verdade, meus irmãos, há problemas graves. Há problemas graves que enfrentamos, mas Deus, na sua misericórdia, vai tentando, esperando que possamos pregar, que possamos convidar pessoas que não se percam. Deus agora dá-nos os meios de comunicação, os mídia, internet, tudo o que temos, as plataformas todas, televisão, rádio, todos os satélites que há e mais alguns. Aproveitemos, irmãos. Como digo, não sou alarmista, durmo descansado, estou nas mãos do Senhor, mas eu tenho a percepção clara que precisamos de sair das cinzas, precisamos de sair do anonimato. Mas o pregar a mensagem não é destruir os outros, não é pregar mensagens de condenação, não é criticar as outras igrejas. Temos de nos criticar a nós próprios. Será que estamos a fazer o que Deus espera que façamos? Comunicar a mensagem das boas novas do Evangelho da Salvação. É isso que o mundo necessita. Quem se está a levantar e que venha e que se ponha firme. Eu lembro-me quando decidi estudar teologia, meu pai disse, tu não tens futuro, isso não é nada. E é verdade, eu não tenho dinheiro no banco. Se calhar eu pensava que o futuro é ter uma grande conta no banco. Mas não me arrependo, meus irmãos.
Muita gente tem muito dinheiro, e posso dizer-vos, na Suíça, muita gente tem muito dinheiro. Mesmo pessoas que não aparentam, põem termo à vida porque a vida não tem sentido. Quando fazemos aquilo que Deus quer, temos um sentimento de realização. O que é mais importante do que uma pessoa, meus irmãos? Imaginem que tenham um filho com uma doença grave e que dizem, olha, para salvar o teu filho, se amas o teu filho, tens que dar toda a tua fortuna. Qual é o pai que não faria isso? Meus irmãos, uma só alma vale mais do que o dinheiro todo que existe no mundo. Nós é que estamos a inverter os valores. As pessoas hoje vivem para o dinheiro, são escravas do trabalho, trabalham de dia e de noite, marido e mulher, não há tempo para orar, não há tempo para ir à igreja, não há tempo para ler a Bíblia. Temos que parar este ciclo infernal que o diabo prende-nos. Acordamos de manhã, já estão as notícias a cair de não sei quantos e os puxos para a frente e para trás. Temos que ter coragem e dizer, Senhor, ajuda-nos a sair dessa escravatura. Porque o tempo avança, meus irmãos. Os sinais são claros. Eu sou tentado, às vezes, a entrar em detalhes sobre, mesmo pessoas, cientistas não crentes, que sabem que o mundo não está bem. Este ano, durante o inverno na Antártida, que aqui era verão, as temperaturas estavam excessivamente altas, entre 20 a 30 graus, acima da média. Na média, na Antártida, são 50 graus negativos no inverno, em média. E este ano estavam com temperaturas de 10 graus, 15 graus negativos. Mas sabem o que é que isso significa? Está a fundir o gelo que ali está. O gelo da Groenlândia está a fundir. As águas vão subir. O clima vai continuar a alterar-se. Catástrofes. Vemos? Inundações. Água de mais de um lado, água de menos do outro. O nível das águas a subir. Irmãos, a realidade, Deus está-nos a dizer, abram os olhos. Isto está a chegar ao fim, está podre. Todas as vigas estão minadas. O edifício vai cair, vai colapsar. Meus irmãos, a nossa atenção tem que estar centrada no reino de Deus. Tudo passa rapidamente. E como eu dizia, vejam, para mim e para outros, eu era jovem aqui, já não sou. Mas digo, eu peço a Deus que me ajude até ao último dia da minha vida a partilhar esta mensagem, que nos eleva, que nos transforma, que nos leva a entrar nos recônditos, eu diria, do palácio ou do lugar onde Deus toma as suas decisões. Deus quer que nós possamos ser os seus representantes, que possamos transmitir ao mundo o sofrimento que vai no seu coração. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus espera, meus irmãos, é uma reconsagração total das nossas vidas. A maior honra que podemos fazer, ou que podemos dar a Deus, é de ser movidos pelo seu Espírito, como todos os missionários do passado e os profetas do passado foram. Deus está à procura de homens e mulheres com uma candeia acesa. Sabem desse filósofo grego que ia pela cidade a procurar pessoas de dia com uma candeia acesa? Precisamos de encontrar essas pessoas. Muitas estão perdidas, não se sabem. Ninguém lhes disse nada. E Deus quer que nos organizemos, seja qual for a nossa profissão, na perspectiva de nos organizarmos, de podermos transmitir a nossa mensagem. Qualquer que seja a nossa profissão, nós podemos falar de Deus, se assim desejarmos. Deus vai abençoar-nos, nada nos faltará e teremos a alegria de preparar um povo para a vinda de Jesus. Esse é o propósito porque Deus permitiu que esta igreja fosse estabelecida. Eu continuo convencido, meus irmãos, quanto mais avanço, que a mensagem que temos foi-nos transmitida por Deus, através da sua palavra e complementada pelos testemunhos de Ellen White. Porque os escritos de Ellen White têm detalhes que não aparecem na Bíblia, detalhes preciosos para os dias que vivemos. Aconselho-os, meus irmãos, que possamos, cada um de nós, vir aos pés do altar cada dia dizendo: Senhor, toma-me nas tuas mãos. Eu quero seguir-te, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos
para transmitir vida. Não é só comunicar doutrina e informação. Reparem que o importante na nossa vida é que o poder de Cristo, que o Espírito Santo esteja no nosso coração. Transmitir a mensagem é transmitir vida. Aquele que acredita em Cristo, aquele que está alicerçado em Cristo, pelos seus atos, pelas suas palavras, até pelo seu silêncio, está a transmitir vida. A vida transmite-se através desses atos de amor. Que Deus nos ajude, a cada um de nós, a decidir, em memória dos missionários do passado, portugueses e estrangeiros, todos aqueles que se dedicaram a Cristo, reconsagrar-nos para que o Senhor possa efetivamente utilizar-nos de uma forma efetiva, para que cumpramos a mensagem que o Senhor nos confiou. Não estejamos preocupados com fixar datas. Se fizermos isso, o Senhor vai nos ajudar, a mensagem vai ser transmitida e teremos a alegria de em breve nos encontrarmos com Jesus. Vão ver que isto passa muito rápido. Que Deus vos abençoe. Gostaríamos de ter um momento de oração. Queríamos convidar a Igreja para colocarmos de pé para uma oração ao nosso Deus. Paizinho que estás nos céus, a Tua palavra desceu ao coração de cada um de nós esta manhã. E por isso, Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome e agradecer-te porque ao longo destes 120 anos Tu tens dirigido e abençoado a Tua Igreja. Estamos diante de Ti, Senhor, com uma palavra de gratidão e louvor, porque Tu usaste homens e mulheres para estarem sempre em missão. Diante de Ti, Senhor, esta manhã nós queremos colocar a Tua Igreja aqui na Igreja em Lisboa Central, mas também todas as igrejas do nosso país. Queremos, Senhor, levar cada uma destas igrejas também ao Teu altar esta manhã, para que Tu, Senhor, possas continuar a abençoar. Senhor, esta manhã ouvimos a Tua mensagem, a Tua voz. Ajuda-nos a focarmos-nos naquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida. Senhor, nós queremos Te pedir que Tu nos ajudes a compreender realmente aquilo que é o mais importante. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos constantemente vivendo esta mensagem de Jesus no nosso coração e partilhando-o com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, Senhor, nós te entregamos esta igreja, estes homens e mulheres, discípulos de Jesus, nas Tuas santas e benditas mãos, para que Tu os possas continuar a abençoar. Entregamos, Senhor, todos os departamentos das igrejas, os departamentais da nossa união, a administração, os serviços, as instituições, para que Tu possas continuar, Senhor, a trabalhar em cada um de nós para cumprirmos a missão que Tu tens para nós. Senhor, queremos cada dia da nossa vida nos entregarmos mais a Ti, sermos homens e mulheres envolvidos contigo na partilha desta palavra, desta mensagem de vida, para que possamos ver outros homens e mulheres também a entregarem-se a Ti e a prepararem-se para este Rei que está voltando. Senhor, abençoa todos nós que estamos aqui, que ouvimos esta mensagem. E se alguém está triste, se alguém tem alguma preocupação no seu coração, seja ela qual for, que Tu, Senhor, os possas abençoar também. E que ao sairmos da Tua casa esta manhã, possamos sair com alegria no nosso coração, porque Tu nos chamas e porque Tu nos queres usar também para sermos Teus mensageiros. Ó Paizinho, abençoa o resto deste dia de sábado, cada um de nós aqui, cada uma das igrejas, todos os irmãos, que possamos viver este dia também com alegria no nosso coração, celebrando as bênçãos maravilhosas que Tu tens feito e que irás fazer em cada um de nós e através de cada um de nós. Esta prece, Pai, nós queremos Te deixar no Teu altar nesta manhã, queremos fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.